Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer romper essas cadeias que te prendem? Você quer largar tudo isso? Diante disso que eu estou falando, sempre o medo está presente. Você reparou? Que sempre o medo está presente. Sempre o medo tem impedido você de tomar uma decisão. Sempre tem essa insegurança. Sempre você está andando sobre a água, de repente afunda. Aí Jesus precisa te dar a mão. Porque nós não cuidamos da nossa fé o suficiente, porque é a fé que vai sustentar suas decisões. Olha, a fé é que vai sustentar as suas decisões. Se você não tem fé suficiente para fazer aquilo acontecer, você precisa trabalhar a fé. Porque a palavra fala da fé. A fé remove montanhas. A fé remove montanhas. A fé faz você ver o sobrenatural, o extraordinário. Moisés foi pela fé, pela direção de Deus. Abraão, o pai da fé. Ana ia para o templo clamar e buscar o Senhor para ter um filho. Bom dia, Bia, de Portugal. Deus abençoe vocês. Aqui tá cheio de católico, Bia. Pode ficar à vontade na nossa live. Nós não pregamos religião, viu? Nós pregamos a palavra do Senhor. Então nós não temos problema com católico. Tá cheio de católico aqui na nossa live. Graças ao bom Deus. Me dou muito bem. Então, gente, é o que o Senhor está falando. Qual é o tamanho da sua fé? A sua fé vai fazer você experimentar o extraordinário do Senhor. O extraordinário é o milagre dele. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou as vestes de Jesus, ela não tocou as vestes só de Jesus, ela tocou o extraordinário de Deus. Ela liberou o milagre dela, dele saiu virtudes. Então ela tocou no extraordinário de Deus. Quando aquele povo atravessou o Mar Vermelho, foi o extraordinário de Deus. Beth, então o extraordinário de Deus são os milagres? Também são os milagres, sim, são revelações, são direções. É eu acordar hoje e o Espírito Santo fala do extraordinário. Ele quer liberar sobre nós o que, gente? Milagres e maravilhas. Ele quer operar os dons dele na nossa vida. Se ele vem nos preparando para observar, para chamar o Espírito Santo e nos dando autoridade, agora chegou a hora de experimentar o extraordinário dele. Talvez é aquela porta que vai abrir hoje para você, depois dessa live. É alguém que vai bater no seu portão. É uma mensagem no WhatsApp que você está esperando há muito tempo. É uma decisão que o outro lado está precisando tomar. E ela pode chegar hoje para você. Olha que tremendo. E você vai falar assim, uau, meu Deus. É Deus tocando em alguém lá do outro lado. Para voltar diferente, transformado, mudado, restaurado. Até convertido. E você vai se surpreender, vai, como assim? O que é isso, meu Deus? O que Deus fez? Obrigada, Ana. O que Deus fez? E você vai falar, esse é o extraordinário de Deus. Então, fechando, o que ele está falando? Se você observar, se você chamar o Espírito Santo, se você assumir a autoridade no mundo espiritual que eu estou te entregando, você vai experimentar o meu extraordinário. E o meu extraordinário é o milagre. É o que você não pode fazer, eu vou fazer por você. Talvez você está esperando algo aí há muitos anos, uma resposta do Senhor, que só Ele pode te dar, só Ele pode fazer. Documentos travados, portas fechadas, empresas falidas. Você crê que o Senhor hoje pode trabalhar nesse casamento que está destruído? E você experimentar o espiritual, experimentar o extraordinário dele? Você crê? Porque eu creio. Eu já experimentei o extraordinário dele muitas vezes na minha vida. Coisas que eram humanamente impossível começaram a acontecer na minha vida. Depois que eu entendi que tem coisas que só ele faz. Tem coisas que só ele faz. Que não adianta eu querer fazer com as minhas mãos, com as minhas emoções. Tem coisas que ele vai liberar para nós. E isso é o quê? É experimentar. Experimentar um pedacinho do céu na nossa vida. Você quer experimentar um pedacinho do céu na sua vida hoje?
Você quer experimentar as comportas do céu se abrindo sobre a sua vida, aquela chuva seródia descendo sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sua empresa? Abre o seu coração. Tira esse medo de assumir o que tem que ser assumido. Às vezes você tem medo até de assumir Deus verdadeiramente, porque o que eles vão pensar de mim? Isso está impedindo você de experimentar o milagre dele. Quantas pessoas têm vergonha de assumir sou cristão ou vou mudar de religião? Tem gente que vive isso. Tem medo de sair da mesmice e ir para algo mais profundo, porque o que meus amigos vão falar? O que meus amigos vão pensar? E eu te convido a olhar para dentro de você e pensar o que Deus vai pensar. Por que eu não tenho coragem? Vai Maria de Lourdes. Por que eu não tenho coragem de dar o primeiro passo? Suas palavras me tocaram. Amém, Aloá. Amém. Por que eu não tenho coragem de ir para os braços verdadeiramente de um Deus que eu escuto falar, mas não consigo assumir? Por medo do que vão pensar de mim. Quando eu converti, eu coloquei dentro de mim, não importa o que vão pensar, eu quero é Deus. Porque eu estava anos e anos e anos em uma religião, vivendo todo dia a mesma coisa, praticando os mesmos rituais. Mas eu não ouvia a voz de Deus. Eu não prego religião. Vocês sabem. Mas o que eu vivia tinha a ver comigo. A intimidade eu não conhecia. Eu não ouvia a voz de Deus. Não ouvia. Mas teve um dia, antes da minha conversão, que eu estava em uma dessas igrejas que eu frequentava. Era uma tarde. Aqui tem um bairro chamado Betânia. E eu estava nessa igreja, numa reunião de oração à tarde. E quando começou a oração, isso tem muitos anos. Muitos anos. Eu ouvi pela primeira vez, nitidamente a voz do Espírito Santo. E ele falou comigo: em breve, você vai orar a língua dos anjos. Eu não entendia nada, mas eu ouvi. Dentro daquela igreja, o Senhor já tinha planos para mim, de me tirar de onde eu estava e me levar para outro lugar. Então eu não prego religião, porque eu acho que Deus fala com você onde você está e te leva para onde Ele quer te usar. Por isso que eu respeito. Deus é fiel. E não demorou muito. Tenho o meu testemunho de bater o carro, no carro do evangélico, e ali o Senhor começou a trabalhar, e ali eu comecei a descobrir um Deus que até então eu não tinha conhecido, eu comecei a ouvir vozes do Senhor, eu comecei a ver direções dele, eu comecei a crescer espiritualmente. Por isso que eu falo, não preocupa se Deus te tirar de um lugar e levar para outro, Ele tem um propósito nisso. Talvez hoje você está numa igreja, independente da religião, Ele vai te tirar daquele lugar e vai levar você para outro lugar. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe onde Ele quer te usar. Então nós temos que nos colocar à disposição dEle para viver esse extraordinário dEle. E viver o extraordinário é submeter à vontade dEle, sem preocupar o que vão pensar de mim. Eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo. Se Ele mandou fazer, eu faço. O extraordinário dele é viver a autoridade que Ele vai te dar e está te dando, minha irmã. É sabedoria, é saber falar nesse casamento, é saber agir nessa empresa e você experimentar o tempo certinho daquilo acontecer. É você diminuir e o Senhor crescer nesse milagre. É Ele abrir um mar para você passar no meio das suas tribulações. É Ele usar um advogado para vir assinar o papel para você, minha irmã. Aquele juiz liberar sua causa. É o céu descer na sua vida. O Senhor, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que às vezes nós esperamos coisas grandes.
Achamos que o extraordinário é aquele boom que vai explodir, que vai fazer, que vai acontecer. Não. O extraordinário é a forma como que você vê a coisa acontecer. O extraordinário é você experimentar diariamente coisas travadas na sua vida, destravando. É tomar posição. Eu vi um vídeo, olha como que às vezes uma palavra dura conserta uma pessoa. Olha como que às vezes uma palavra dura muda a vida de uma pessoa. Eu vi uma pastora famosa aí, não vou citar nome, um vídeo dela ela falando, ela dá uns cursos. E nesses comentários, né, ela falando do curso, uma pessoa falou para ela, e eu até aprendi, né, porque a cobrar também direito. Por quê? Essa pessoa colocou nos comentários, assim, me dá uma bolsa de estudo, que eu não posso comprar o curso. Às vezes a pessoa acha caro uma mentoria. Mas não é porque ela não tem condição de pagar, é porque ela não quer pagar. Porque quando você quer, você corre atrás. Eu já corri atrás para mim conseguir fazer meus cursos. Eu já abri mão de sair para comer uma pizza. Muita coisa para mim conseguir algo na minha vida. E nós vemos muito isso. Principalmente quando você é um líder, as pessoas acham que você tem obrigação de ceder aos caprichos delas. Mas não é, pastora? É. E a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de pessoa. E nesse vídeo, essa mulher, essa irmã falou com ela, me dá uma bolsa para fazer o curso dela. E o curso dela é mais puxado mesmo. Sabe o que ela respondeu para essa irmã? Uma palavra dura. Ela falou, minha irmã, eu não vou dar bolsa aqui para ninguém. Você mora em uma casa que tem quintal, talvez vai servir para alguém, eu vou entregar. Porque para mim, me fez ver algo que eu não estava vendo, no sentido às vezes de cobrar de uma pessoa. Porque eu travava um pouco com isso. Medo também de ser julgada. Achar que a gente está querendo, porque é tanto mercenário da fé, né? E ela falou com essa irmã. Ela falou, você mora numa casa que tem quintal. Se você tiver 1 metro quadrado de terra na sua casa, vai plantar alface e vender. Você fala, uau, que cacetada. Eu não vou dar bolsa. Alguém adivinha o que aconteceu? O pai corrige o filho que ama. Aquela irmã, o marido estava escutando a live. Motivação. O marido estava escutando a live. E essa pastora, sempre ela fala, se você quiser fazer o curso, vai vender água no sinal. Sabe? E o marido chegou lá fora no quintal, olhou que tinha terra. E falou para ela, vamos plantar alface? Às vezes uma crítica te impulsiona. E eles começaram a plantar alface. E começaram a vender. E deu certo. Plantou cebolinha, plantou salsa e começaram a fazer as hortinhas e vender a hortinha. E alugaram o lote do lado. E plantaram de tudo ali, até mandioca dentro de um lote. Então não é o alface que mudou a vida dela. Foi a decisão que ela tomou. E logo depois, essa pastora foi numa feirinha perto da casa dela. E adivinha quem ela encontrou lá? Ela não conhecia, mas o marido da mulher estava vendendo as verduras que os dois produziam naquele lote. E ela chegou e foi comprar essa pastora. E ele falou para ela, a senhora daquela live lá e tal, que mandou minha mulher plantar alface. Olha aqui hoje, ó. Ela está fazendo o curso da senhora, pagando. É uma lapada dessa para aprender a vida, gente. Às vezes nós temos que tomar na cara para viver o extraordinário do Senhor. Amei a ideia. Meu quintal é enorme. Às vezes nós temos que tomar do Senhor um tapa na cara, tipo assim, acorda tu que dorme. A minha vida, gente, é testemunho. Eu choro, não é de tristeza, é de emoção. Quando eu olho a minha vida, eu abri mão de muita coisa para me ter o pouco que eu tenho. Eu não tenho um tijolo da minha casa que eu ganhei, que eu recebi de herança. Eu estudei meus filhos
trabalhando de segunda a segunda em uma escola particular. E hoje eu vejo as pessoas querendo ganhar. Eu abri mão de muitos finais de semana. Eu nunca tive um final de semana para falar, vou viajar, vou aproveitar. Só nas férias, que por causa dos meninos, que eu abri a mão de um final de semana. Então eu emendava 15 dias. Eu faltava do trabalho uma vez na semana. De 15 em 15 dias, né? No caso, ele viajava 15 dias com eles para a praia. Hoje as pessoas querem ganhar. Então o Senhor está falando para nós e está falando para mim demais com essa palavra hoje. Vou viver o extraordinário, sim. Por quê, gente? Por que você tem que viver o extraordinário? Porque você merece. Eu gosto tanto de ouvir essas palavras. Volte sempre, fica gravado aqui. Nós temos que entender que nós merecemos viver o extraordinário de Deus. Cada centavo que você ganha é o extraordinário de Deus, é você sendo merecedor, merecedora. Valoriza o seu trabalho, valoriza o que você faz, valoriza o que Deus está te usando, valoriza quem você é, seja homem ou mulher, você é especial. Nada do que você viveu pode atrapalhar. Patrícia, Deus abençoe. Nada do que você viveu pode atrapalhar você de viver o extraordinário dele a partir de hoje. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, não importa se eu vou agradar a Beltrano, não importa, eu quero é Deus, e a Ele é que eu vou prestar conta dos meus atos e das minhas atitudes. E quantas pessoas às vezes nos atacam, nós crescemos e eles diminuem, porque Deus vê tudo, Deus vai ver ali quem está certo e quem está errado, Deus vai ver. Não importa, apenas viva o que o Senhor tem para você. Essa palavra é para mim. Põe preço no seu trabalho, valorize o que você está fazendo, invista em coisas novas, coisas diferentes. Irmã, você está aí parada pensando o que eu vou fazer para mudar essa situação. Dá o primeiro passo, que Deus é com você. Não tenha medo, começa com o que você tem. Ai, Beth, eu quero abrir uma live. Começa com o que você tem. Você tem testemunho? Tenho. Começa com seu testemunho. Conta a sua história. Viva a sua história. Para que o Senhor possa te honrar publicamente. Vai ter afronta? Vai ter problema? Vai ter pessoas te perseguindo? Vai ter pessoas te bloqueando? Vai. Dane-se. Dane-se. É o que eu estou fazendo hoje. Dane-se com o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Então você que está aí, insatisfeito, insatisfeita, se posicione, lança a sua rede. Ela vai vir cheia. Vai ter que trabalhar? Vai ter que estudar? Vai. Eu estou aqui fazendo outro curso. Meu dia está todo tomado. Hoje eu já anotei todas as minhas obrigações. Eu começo 4 horas da manhã, eu não tenho horário de deitar. Mas o Senhor nos sustenta, minha irmã, quando é dele, para você viver a sabedoria, para viver a direção, para você experimentar a autoridade, para você experimentar esse sobrenatural da sua vida. É você, caminhar, que o resto ele faz. Caminha, dá o primeiro passo, que ele é contigo, por onde você andar. É como se ele estivesse falando, vem Sueli, vem Roseli, vem Nilda, vem Sandra, vem Norminha, vem. Tenha medo não, eu já te dei a direção. Eu tô cansada. Tá aqui na live não é à toa. O que tá me fazendo cansar? A palavra foi lá, segunda-feira, observa. Observa o que está me cansando, é isso que eu tenho que resolver. É hora de olhar para dentro de nós e falar quais são os nossos traumas de infância que estão me bloqueando. Tem muita coisa que é da nossa infância, que estão nos cansando hoje, que estão nos impedindo de caminhar hoje. E olha, ontem eu vi uma pessoa me mandou uma mensagem falando quantas coisas o Senhor está trazendo para mim tratar. Eu ainda sugeri, eu falei, olha, tem terapeutas especializados em traumas, porque eu tenho como obrigação indicar, mas eu também tenho obrigação de falar o mesmo Deus que está trazendo à memória aquilo que você nem se lembrava mais, é o Deus que cura. Se Ele está trazendo, Ele vai te curar. Ele vai fazer você olhar para isso de maneira diferente a partir de agora. Se Deus está trazendo para a sua vida o profundo, o escondido, que você nem imaginava mais, que ainda estava guardado dentro de você, esse Deus é o seu maior terapeuta, eu tenho que ser sincera. Eu sugeri, tem terapeuta de traumas? Tem, porque a minha obrigação é indicar.
Se eu tiver que indicar, procura um psiquiatra, eu tenho por obrigação indicar, porque eu não sou psiquiatra. Mas também eu tenho obrigação de te falar que o Deus que está te revelando, o que você até então nem percebia mais, estava esquecido na sua memória, é o mesmo Deus que está te lembrando e vai te curar. Pessoas às vezes apagam da memória dela alguma coisa da infância e falam, eu não me lembro disso aqui. Não é uma, duas pessoas, não, eu tenho escutado isso de muitas pessoas. Eu não me lembro desse trauma, eu não me lembro como que aconteceu, eu não me lembro por que... Mas aquilo que você não se lembra é o profundo, o escondido que o Senhor vai te revelar. Porque aquilo que está escondido está te prejudicando agora. Ou sempre prejudicou e você não percebeu. Mas o Senhor, através dessas lives, o que Ele está fazendo com muita gente aqui? Ele está mexendo na raiz do seu problema. Ele está trazendo aquela palavra se cumprindo na sua vida. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe.